Olá, amados irmãos e irmãs, vamos agora prosseguir os nossos estudos e desta vez vamos meditar do versículo 15 até o 27 aqui em nosso vídeo, que diz assim: E sucedeu que enquanto esperava um dia favorável, ela entrou como fizera nos dias anteriores, acompanhada apenas de duas meninas, e pensou em tomar banho no jardim, porque fazia calor. Não havia ninguém ali exceto os dois anciãos que, escondidos, a espreitavam. Ela disse então às meninas: Trazei-me óleo e bálsamo, e fechai a porta do jardim, porque vou banhar-me. Elas fizeram como lhes fora dito, fecharam cuidadosamente as portas do jardim e saíram por uma porta lateral a fim de buscar o que lhes fora ordenado. E não perceberam a presença dos anciãos que se achavam escondidos. Apenas saíram as meninas, levantaram-se os dois e correram para ela, dizendo: As portas do jardim estão fechadas. Ninguém nos vê, e nós te desejamos. Por isso consente e deita-te conosco. Se recusares, testemunharemos contra ti, que um moço esteve contigo e que foi por isso que afastaste de ti as meninas. Susana gemeu, dizendo: Estou cercada de todos os lados. Se fizer isso, aguarda minha morte. Isso porque o adultério era pena de morte naquele tempo. E se não fizer, não escaparei de vossas mãos. Mas é melhor para mim cair inocente em vossas mãos do que pecar diante do Senhor. Gritou então Susana em alta voz, mas os dois anciãos também gritaram contra ela. Enquanto um deles corria para abrir as portas do jardim, ao ouvirem a gritaria no jardim, os familiares precipitaram-se pela porta lateral, para ver o que acontecera com ela. Quando, porém, os anciãos deram a sua versão dos fatos, os empregados sentiram-se profundamente envergonhados, porque jamais disseram algo semelhante a respeito de Susana. No mundo antigo, a acusação de adultério ela possuía consequências gravíssimas. Por exemplo, aqui na própria minha Bíblia de rodapé aponta, né? Levítico 20, versículo 10, Deuteronômio 22, versículo 22. Nos evidencia aí o que acontecia com alguém que era pego em adultério. Basta lembrar, lá no Evangelho de João, a gente vê coisas falando sobre isso, né? De que, infelizmente, iam apedrejar aquela mulher adúltera. Então, diante dessa realidade, a gente já sabe que quando Susana percebe que pode morrer caso seja acusada, era uma coisa extremamente séria. E isso também, segundo a lei, tinha que ser confirmada por testemunhas. Então, os anciãos, que eram líderes religiosos, sabiam toda a estratégia da lei para encurralar Susana. Então ela estava 100% encurralada, gente. Só que Susana faz aqui uma das profissões de fé talvez mais bonitas do Antigo Testamento. O que é que ela vai dizer? É melhor cair em vossas mãos do que pecar diante do Senhor. Susana preferia perder a vida do que deixar de ser fiel a Deus. Para ela, ser fiel é muito mais importante. Ela prefere passar por uma injustiça do que pecar. Aí você vai dizer assim, mas José Lucas, ela estava presa, né? Ela estava livre. Sabe o que significa liberdade? É poder permanecer fiel quando você quer. É poder não errar quando você quer. Isso é ser livre. Mesmo que tudo queira te puxar para o pecado, eu ainda posso permanecer fiel. Susana, nesse contexto, era uma mulher livre. E na sua liberdade, ela escolheu fazer a vontade de Deus. Mas importante, né? A gente vai ver isso daqui a pouco nos próximos vídeos. Deus estava vendo tudo. Os anciãos fecharam para que ninguém visse, para deixar Susana a sós. Mas eles esqueceram que Deus tudo vê e tudo sabe. E, portanto, Deus estava vendo a fidelidade de sua filha, mesmo em meio de uma região da Babilônia, que é um local de tanto pecado. E eu te pergunto, o que é que você está disposto a sacrificar para fazer a vontade de Deus? Susana estava disposta a sacrificar a sua própria vida para não abandonar o Senhor. E você, o que está disposto? Convido você a essa reflexão. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.